Olá pessoal, chega de acidente. Este é o canal ASO Segurança do Trabalho com mais um vídeo da série Nova NR18. Hoje vamos falar sobre os andaimes simplesmente apoiados, né? Como ele deve ser constituído, sua montagem e a forma de trabalho utilizando esse tipo de andaime. Tranquilo? Então a NR 18.12.13 diz o seguinte: o andaime simplesmente apoiado deve ser apoiado em sapatas sobre bases rígidas e niveladas, capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas, com ajustes que permitam o nivelamento. Quem já montou, desmontou andaime, quem já trabalhou com andaime simplesmente apoiado, sabe que ele vem com aquelas sapatas com ajustes em roscas que você vai nivelando, né? Você vai aumentando ou diminuindo de acordo com o nível do terreno que você está trabalhando, né? Ser fixado quando necessário a estrutura da construção ou edificação por meio de amarração, de modo a resistir aos esforços a que estão sujeitos, né? Geralmente eles são montados de forma que fiquem autossustentáveis, mas quando isso não é possível, quando você não consegue fazer um L ou um U no sentido da edificação, né? Quando é apenas uma linha reta, é necessário que haja um estanhamento da estrutura desse andaime para que ele não aconteça, não proporcione aí o risco de tombamento do equipamento e, consequentemente, o acidente dos trabalhadores envolvidos na atividade. Então, é importante que ele seja fixado à estrutura quando for necessário, né? O acesso ao andaime simplesmente apoiado, cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1 metro de altura, deve ser feito por meio de escadas, observando ao menos uma das seguintes alternativas. A. Utilizar a escada de mão, né? É uma das formas que você pode usar quando o andaime, quando o acesso ao local do trabalho estiver acima de 1 metro, né? Uma escada de mão incorporada ou acoplada aos painéis, né? Nada de improviso, com largura mínima de 40 centímetros e distância uniforme entre os degraus, compreendida entre 25 e 30 centímetros, né? Utilizar a escada para o uso coletivo, incorporada interna ou externamente ao andaime, com largura mínima de 60 centímetros, né? Com corrimão e degraus antiderrapantes. O andaime simplesmente apoiado, quando montado nas fachadas das edificações, deve ser externamente revestido por tela, de modo a impedir a projeção e a queda de materiais. Pessoal, aqui é um item muito importante, porque muitas vezes são montados esses andaimes, pensa-se na produtividade, né, da atividade a ser realizada, produzir com qualidade, produzir com a segurança do trabalhador, mas também deve-se pensar na segurança das pessoas que estão nas proximidades dessa atividade. É por isso que ele deve ter um revestimento externo por tela para evitar a queda de ferramentas e de materiais e, consequentemente, o acidente de pessoas nas áreas adjacentes ali à atividade, com o andaime simplesmente apoiado. Tranquilo? O andaime, o entelamento deve ser feito desde a primeira plataforma de trabalho até 2 metros acima da última, né? Então, não é só proteger, não é só usar uma tela
no local onde estiver sendo realizada a atividade, né? Ele tem que ser da parte de baixo até 2 metros acima da última peça. Então tem que ser totalmente revestido esse equipamento para a prevenção de queda de materiais. Os andames simplesmente apoiados, quando utilizado com rodízios, rodízio, para simplificar aqui, são aquelas rodinhas colocadas embaixo das peças do andaime, né, que são ali encaixadas, né, para ajudar na mobilidade do equipamento, dependendo da atividade a ser realizada. Então, como é que deve ser? Deve ser apoiado sobre superfície capaz de resistir ao esforço solicitante e às cargas transmitidas. Né? Então, você vai montar um andaime com rodas, não pode ficar em qualquer ambiente, em cima de madeira, tem que ser em local que possa proporcionar para esse equipamento a estabilidade que ele precisa para não colocar a integridade física dos trabalhadores em risco. Né? Ser utilizado somente sobre superfície horizontal plana, que permita a sua segura movimentação. Possuir travas de modo a evitar deslocamento acidental. É proibido o deslocamento das estruturas do andaime com trabalhadores sobre os mesmos. Pessoal, isso aqui não é brincadeira. Quantos acidentes já presenciamos, né? O trabalhador, para ganhar tempo, é sempre isso. O acidente é rapidinho e é para ganhar tempo. Então você tem um trabalhador sobre andaime com rodízio e o ajudante está lá embaixo para conduzir alguma atividade, para mandar o material lá para cima, enfim. Mas quando o trabalhador termina aquela atividade num ponto específico, que precisa de um deslocamento de alguns metros para frente, o que é que acontece? O cara que está lá embaixo para auxiliar, o profissional fica lá em cima do andaime e quem está lá embaixo só destrava as rodas e sai empurrando como se fosse um transporte comum. Não pode funcionar, porque de repente se um equipamento desse tombar, é um acidente fatal. Né? E já vimos isso acontecer. Não pode em hipótese alguma. Então aqui está dizendo que é proibido esse tipo de procedimento. Procedendo corretamente, com certeza não teremos acidente utilizando esse equipamento, o andaime com rodízio, né? Que usando um trocadilho aqui, é uma mão na roda para adiantar o serviço. Só não pode fazer esse tipo de procedimento. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje aí, falando sobre os andaimes, e até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre os andaimes suspensos. Tranquilo?